Bom, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de convidar a professora Gita para tomar assento aqui na mesa e gostaria, antes de mais nada, convidar também para compor aqui nessa mesa o professor João Sétio Whittaker para participar dessa interlocução, né, com a professora Gita Mehta. O professor João Sétio Whittaker, ele é arquiteto urbanista e economista, ele é professor doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, também professor da Universidade Mackenzie. Depois eu detalho melhor a apresentação dele. Ele está me falando que é só lá da Universidade de São Paulo, da USP. O professor João, ele tem um doutorado super rico, muito interessante, analisando criticamente todo o discurso sobre a cidade global, né? Foi publicado em livro, foi premiado pela Ampur, e ele tem um trabalho que, para mim, é dos mais importantes hoje, que é uma avaliação crítica dos projetos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que também gerou um livro. E ele faz uma análise de vários pontos de vista, tanto da dimensão urbana, quanto da qualidade arquitetônica, dos custos de projeto e tudo mais. Eu gostaria de chamar também, para compor essa nossa mesa de debates, a pesquisadora Evaniza Rodrigues, que está aqui, lá no fundão. A Evaniza Rodrigues, ela é assistente social e também mestre em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. E Evaniza, ela tem uma atuação já de longa data na liderança de movimentos de luta por moradia e tem papéis chaves ali na coordenação da União dos Movimentos de Moradia da Leste 1, e também na União Nacional dos Movimentos de Moradia. Nós trabalhamos juntos no Ministério das Cidades, no primeiro mandato do governo Lula, e a Evaniza foi assessora da presidência da Caixa Econômica Federal. Certo? Então, essa tem uma trajetória que envolve o desenvolvimento de pesquisa, mas também tem um ativismo político, assim como o professor João Sétio. Tem uma militância também, né, em todas essas áreas em volta das questões urbanas e habitacionais. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a conferência da professora Gita Mehta. Eu acho que fomos muito felizes em inaugurar esse ciclo de debates que está voltado para uma constituição de uma agenda tanto de pesquisa quanto de ação na cidade contemporânea, na metrópole contemporânea. E nós vemos que essa apresentação da professora Gita, ela reflete muito bem problemas e estratégias e caminhos, né, que lidam com situações que estão distribuídas em várias cidades do mundo, mas que têm muita similaridade com problemáticas e questões que nós enfrentamos aqui nas cidades brasileiras também. Então, eu acho que esse momento inicial, né, de um ciclo que vai se prolongar, ele inaugura muito bem essa agenda, né? E nessa agenda, tanto o professor João Sétio quanto a Evaniza estão visceralmente envolvidos, né, nessa discussão e no desenvolvimento de trabalhos. Então, eu acho que essa mesa, ela tem essa convergência, mas que
não deixa de ter uma parte crítica, né? Porque como são experiências desenvolvidas em vários contextos, eu acho que o grande desafio é fazer com que essas análises e essas atuações sejam coerentes com esses contextos. Então, eu acho que trazer essa interlocução desse panorama internacional e colocar aí a perspectiva das nossas cidades pode ser de muito proveito, né, aqui para o nosso trabalho. Bom, a ideia desse momento, né, das nossas atividades o professor João falar por uns 20, 30 minutos, reagindo e interagindo com as questões que foram colocadas pela professora Gita Neto, né? E depois, logo em seguida, eu passo a palavra para Evaniza Rodrigues, também para fazer as suas contribuições e desenvolver as suas reações, e aí a gente abre o debate para todos vocês, tá certo? Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra aqui para o professor João Setti e já agradecer com o aceite, né, do convite em estar trazendo as valiosas contribuições que ele tem sobre esse assunto todo. Alô. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Sempre um prazer discutir as questões e parabenizo por vocês fazerem desse tema um tema central num evento tão importante. Isso mostra que nós estamos pouco a pouco mudando. Porque eu justamente vou começar os meus comentários falando exatamente sobre isso. O que a professora Gita nos contou, para mim, evidentemente, soou como música. Né? Eu concordo 110% de tudo que foi dito, exatamente a visão que eu tenho aqui. Mas eu fiquei curioso de saber como é que vêm e tratam a senhora lá em Nova York. Como professora universitária que fala isso. Porque aqui, se eu falando metade do que foi falado aí, eu já sou um esquerdista radical, comunista, promovendo a revolução e um perigo para o país. Então, e eu escrevo, aliás, eu vou fazer, o Cazu não fez uma propaganda, eu vou fazer uma propaganda aqui, eu sou blogueiro agora. Nós estou apanhando, que meu blog chama cidadesparaquem.org. E eu escrevo lá bastante isso. Olha, em tal país, se ficar um prédio vazio, a prefeitura vai lá e ela tem poder para desapropriar, para ordenar que seja feita a habitação, etc. e tal. Aí eu falo, mas esse país não é a União Soviética, é Nova York, é Paris, é Holanda. As pessoas definitivamente não acreditam. Então, o que eu gostaria de falar é um pouco sobre isso. Quer dizer, o fato de que esse assunto, pelo menos hoje, esteja cada vez tenha mais espaço, cada vez mais espaço dentro da universidade, né? Não só na USP, onde eu trabalho, no Mackenzie, onde eu trabalhava, mas no conjunto, aqui, em tantas outras universidades que estão na área do urbanismo, abordando essa temática, mostra que a gente, pelo menos no âmbito das universidades e da produção do conhecimento acadêmico, a gente está conseguindo, vamos dizer, colocar uma cunha para começar a refletir sobre isso. Mas eu acho que as nossas dificuldades ainda são muito grandes. Então eu vou fazer alguns comentários mostrando o porquê que eu acho que muito do que foi dito, que eu concordo, todos os princípios são absolutamente aqueles que a gente sempre defende, né? Mas eu queria talvez não explicar, mas colocar um pouco as circunstâncias pelas quais, para nós, essa discussão é uma discussão ainda tão incipiente e difícil, né? Eu acho que no Brasil nós temos o que alguns autores da sociologia brasileira, mais especificamente Raimundo Faoro e o Sérgio Buarque de Holanda, chamaram de Estado patrimonialista. Eles se utilizavam do conceito weberiano do patrimonialismo para dizer que no patrimonialismo weberiano os monarcas de um determinado regime se apropriam do que é de todos, público, como sendo da sua própria propriedade, né? Quer dizer, o Estado sou eu, um pouco do Luís XIV. Quando o rei de Portugal veio para o Brasil em 1808, ele trouxe todas as riquezas da nação
população como se fossem suas riquezas, ele transportou para cá. E essa ideia um pouco de que o que é público, na verdade, é o privado do governo, do monarca, é o que eles usaram para chamar aqui, o que eles chamaram de um estamento patrimonialista, que foi a transposição para o Brasil de um regime político em que o governo era um instrumento patrimonialista nas mãos dos setores dominantes, que pela lógica de formação da nossa sociedade, desde sempre, o governo, o Estado, foi um instrumento para se apropriar das riquezas e dos diferentes momentos históricos, mandar essas riquezas para fora para os diferentes grupos hegemônicos do capitalismo mundial, inicialmente Portugal, depois a Inglaterra, depois Estados Unidos, Europa, enfim. Mas sempre numa situação que iria originar as teorias sobre a dependência econômica, que são muito fortes para nós aqui. Bom, portanto, no Estado patrimonialista, o que tem de muito forte é que o sentido do público que nós temos aqui não é exatamente o sentido do público que nós, provavelmente todos aqui, entendemos e acreditamos. Quer dizer, existe uma generalização do sentido do que é público que vem importada de um estado do bem-estar social burguês europeu, também norte-americano, canadense e norte-americano dos Estados Unidos durante muito tempo, que é uma ideia de que o Estado tem um papel preponderante para organizar a sociedade a fim de melhorar a vida de todos. Essa ideia do público, ela no Brasil nunca se estruturou e nós nunca tivemos uma ruptura no nosso regime político que construísse um Estado. Não tivemos nem revolução, não tivemos sequer, por exemplo, um regime monopartidário e mais autoritário como é o de Singapura, que pelo menos tivesse uma vertente mais social. O nosso regime militar, que durou 20 anos, ele foi essencialmente liberal, ele foi interventor, mas liberal. E ele protegia sempre os interesses do mercado, do capital, num regime de exploração da massa trabalhadora, porque nossa inserção no capitalismo mundial, como já foi dito por vários autores, era o da industrialização com baixos salários. Nós éramos a China hoje em dia. Nós sempre fomos fornecedores de mão de obra barata. Então, nessa situação, o Brasil ele nunca pôde usufruir de um Estado que pudesse, vamos dizer, entender o público com essa maneira. O público no Brasil sempre foi um público entre aspas. Ele é o público de alguns. E as políticas públicas, urbanas e habitacionais no Brasil, sempre foram as políticas públicas de alguns. Eu vou dar, por exemplo, com isso, a gente acaba produzindo um Estado que é promotor, não só como o Estado, que nem você disse no começo, que ele era, o termo em inglês eu esqueci, mas que era como promotor, né? Era o Estado, como incorporador, era monetizers, né? O Estado monetizers. Aqui ele não só na natureza, ele é assim, como ele estabelece regras, ele promove essa lógica na produção da cidade. Nós não produzimos cidades desiguais em 1850, 1900, 1950. Nós produzimos desde aquela época, mas nós continuamos produzindo hoje. Permanentemente, a lógica da nossa produção da cidade, ela é segregadora e ela é patrimonialista. Então, por exemplo, na hora que se gasta 1 bilhão e 200 milhões de reais para fazer política de mobilidade na cidade de São Paulo, o que daria para fazer, por exemplo, 10 quilômetros de metrô numa cidade que tem 50 e poucos, que é absolutamente insignificante, esses 1 bilhão e 400 milhões foram usados para fazer novas vias expressas para carro, para os 30% que usam carro nas marginais expressas que a gente tem na cidade. Se gastou 150 milhões para se fazer um cartão postal da cidade, que é uma ponte estaiada, supostamente maravilhosa, eu pessoalmente não acho ela muito bonita, mas enfim, nessa ponte não passa um ônibus nem pedestres.
Não é uma questão estrutural, evidentemente. Então, a razão disso nada mais é do que uma sociedade e um Estado que produzem um apartheid urbano permanente. Eu fui uma vez dar uma entrevista no principal rede de televisão que a gente tem no Brasil, que fica exatamente em frente a uma favela atravessada pelo rio e onde a ponte que eu estou dizendo atravessa de um lado para o outro. E eu conversei com a faxineira, que fazia a faxina da televisão, perguntei onde ela morava. Ela falou, eu moro na favela do outro lado do rio, exatamente a 350 metros do trabalho dela. E eu falava, quanto tempo você leva para vir para o trabalho? 1 hora a 1h30. Porque ela não podia atravessar a ponte a pé. Ela tinha que pegar um ônibus e ir até a outra ponte no meio do trânsito, atravessar na outra ponte com um ônibus que aceita o ônibus e voltar do outro lado. Então esta é uma lógica produtora de apartheid. E quando a gente tem um programa de habitação no Brasil que está produzindo 3 milhões de unidades habitacionais pelo Brasil afora, em qualquer cidadezinha brasileira, seja ela pequena, média ou grande, essas unidades habitacionais, com a falsa desculpa, porque se constroem discursos ideológicos que são feitos para enganar e reproduzir essa lógica, com a falsa desculpa que o terreno na periferia é mais barato, invariavelmente se produz a casa dos pobres a 10 ou 15 quilômetros das áreas centrais infraestruturadas. E por que é um falso discurso? Porque no cômputo do custo não se coloca o custo de levar a infraestrutura para essas áreas. Então, nós temos um Estado que produz permanentemente essa cidade do apartheid. Só que o problema é que esse Estado patrimonialista, ele criou uma cultura e ele contaminou uma sociedade patrimonialista. E ao mesmo tempo que nós temos um Estado que produz isso, nós temos uma sociedade que legitima e reproduz, às vezes mesmo sem perceber que ela está reproduzindo isso daí. Então, na verdade, não é, portanto, só o Estado, é também o Poder Judiciário. O Poder Judiciário no Brasil, ele é um promotor permanente de situações contrárias a todos esses exemplos que você acabou de falar e que para nós soam como música. O Estado forçar alguém a fazer 20% de habitação em troca de 20%, aqui a gente pede, pelo amor de Deus, e não funcionou, porque quando a gente teve uma lei parecida que se chamava Operações Interligadas, o nosso sistema jurídico fez com que ela fosse proibida por ser inconstitucional. Por razões de miudezas jurídicas, poder autorizar a construir a mais em troca de produção de habitação social foi proibido constitucionalmente. As operações interligadas de São Paulo hoje estão barradas pelo Supremo Tribunal Federal. O poder jurídico no Brasil contribui para isso. Fazendo o quê? Promovendo uma interpretação da lei, porque você falou uma coisa fantástica, eu vou inclusive usar isso aqui daqui para frente. Assim, uma professora da Columbia University veio aqui e disse isso, porque vai dar legitimidade. Se a situação é ilegal, precisa mudar a definição de legalidade. Eu vou ser preso por falar isso, mas é fantástico, é isso. Agora, aqui no Brasil, como é que isso funciona? Bom, nós temos, por exemplo, uma repressão violenta da justiça. Quando? Porque, por exemplo, a nossa lei diz que um imóvel vazio em área central de uma cidade, ele não cumpre a sua função social da propriedade. O que não quer dizer que ele tenha que ser para pobre. Pode ser um hotel de luxo, mas ele precisa gerar economicamente, ele precisa aproveitar a infraestrutura pública que foi investida para ele. Muito bem. A ocupação de propriedade também, alheia também, é criminalizada no Brasil. Porém, então o que acontece? Os movimentos populares, nós temos, só aqui em São Paulo, quase 200 edifícios vazios na área mais central, que estão vazios há 10, 15, 20, 30 anos, não pagam IPTU, que é o Imposto Territorial, devedores de IPTU, que estão, portanto, ilegais, ou com uma propriedade bastante deslegitimizada. São ocupados pelos movimentos de moradia que usam esse argumento como argumento legítimo para chamar a atenção para o problema da falta de moradia. Invariavelmente, a justiça determina a reintegração violenta da propriedade. Manda a polícia ir lá, tirar todo mundo, bater em criança, neném, quem for, e tivemos um agora violento nessa semana aqui em São Paulo. A justiça, invariavelmente, sobrepõe o direito sagrado à propriedade
ao direito fundamental à moradia, que está no artigo 6 da nossa Constituição. A justiça brasileira ignora a própria lei. Porém, se a senhora for num dos mais luxuosos condomínios horizontais que nós temos em São Paulo, chamado Alphaville, a senhora vai ficar surpresa de saber que 30% daquele condomínio ocupa terra indígena do patrimônio da União. Mas pode tranquila que a senhora não vai ser presa, nem vai ter reintegração de posse, porque nunca a justiça vai mandar fazer isso lá. Nós temos um centro de negócios da cidade de São Paulo, na Zona Norte, que ocupou o estacionamento que era da terra municipal, fez um centro de exposições e de negócios e está lá até hoje absolutamente legal. Nós temos uma faixa enorme do maior parque, nossa espécie de Central Park, que chama Ibirapuera aqui no Brasil, e que tem uma faixa significativa de casarões que ocuparam ainda na década de 50 e que até hoje estão lá e nunca houve uma reintegração de posse. Portanto, a aplicação da lei no Brasil, ela é diferenciada. Quer dizer, aqui nós não vamos mudar a definição da legalidade, ou melhor, se muda permanentemente a definição da legalidade para preservar a propriedade mesmo que ela seja ilegítima. E sempre para promover o apartheid, a segregação, a expulsão, e o preconceito contra os mais pobres. Então, o poder jurídico faz isso. Agora, o problema é que a sociedade também incorpora isso. E esses valores que a gente acredita que são os melhores para a cidade, que são valores de que a rua e o coletivo são fundamentais, que a densidade populacional diversificada é fundamental, esses valores aqui são questionados. Porque as classes de alta renda produzem uma cidade que renega a rua, que se isola da rua, que coloca lança-chamas, cerca elétrica, etc. e tal, para poder se isolar em microcidades, em microunidades, ignorando a ideia de que a cidade coletiva é a cidade melhor. E aí, pior do que isso, quando as nossas cidades se compuseram, ao contrário da cidade, que é regulada pelo Estado do bem-estar social, que vai dizer o seguinte: nas áreas com maior infraestrutura, deve-se colocar mais gente de todas as classes sociais. Portanto, eu vou ter densidade construtiva e populacional. Eu vou ter prédios de 10 andares, 12 andares, em todos os lugares. Não vai sobrar um terreninho para fazer casa. Vai ser tudo prédio. Apartamentos pequenos, de 60 metros quadrados, como a senhora falou. Aqui no Brasil, o programa Minha Casa Minha Vida faz uma casa de 38 metros quadrados para uma família de 5 pessoas. Então, nossos 65 metros quadrados é fenomenal para a população pobre. Mas a população rica, ela precisa de 250, 300, 1.000, 1.200 metros quadrados em um único apartamento. Então, aqui como é que nós temos? A ocupação da cidade com infraestrutura não foi feita dessa forma, porque o Estado sempre promoveu o oposto. Então, se diz o quê? Aqui em São Paulo, na região sudoeste, que é a região mais infraestruturada da cidade, nós temos praticamente metade da área que é ocupada por um zoneamento que diz que o tamanho mínimo do lote para se morar lá é de 250 metros quadrados. É esse o adensamento que a gente tem. O cara vai morar naquilo que na Europa e nos Estados Unidos é uma casa de periferia, que vê o cachorro no final do dia, super bonitinho, a piscina, as crianças correndo no quintal. Isso ele tem na área central infraestruturada. Porque a nossa classe dominante se acaparou do direito à cidade e expulsa os pobres para longe sem dar direito. Então, nossas cidades são coxas de retalhos de bairros protegidos e tombados de grandes mansões. E quando não são grandes mansões e são verticalizados com um mercado predador que verticaliza, produzindo verticalmente a mesma lógica, apartamentos de 500 mil ou 1.000 metros quadrados, com 2, 3 pessoas morando. Portanto, uma densidade baixíssima, apesar de uma verticalização enorme. Tudo isso leva a uma confusão grande. Porque a nossa sociedade reproduz a intolerância à pobreza. E se eu sair na rua e perguntar para uma pessoa, pelo menos de 40 anos para cima, se ela acha muito bom morar ao lado de uma habitação social, ela provavelmente, talvez não os que estão aqui, que tem mais informação, mas uma pessoa que lê a Veja, a gente chama aqui no Brasil, que tem o senso comum mais banalizado, vamos dizer assim, ela vai dizer assim: eu não quero que tenha habitação pobre, porque isso vai desvalorizar o meu imóvel. O imóvel é visto aqui como um bem de troca de valorização e as pessoas não toleram a
possibilidade de que a pessoa pobre, mesmo que seja que trabalha para eles, mesmo que seja que está limpando a casa deles todos os dias, possa ter o direito tão básico no urbanismo de morar perto do trabalho. O que significa morar perto de onde elas moram. Então, por causa disso, nós temos uma confusão permanente, porque muitas vezes nós temos alguns, eu vou falar para terminar já dos movimentos cívicos, nós temos alguns movimentos cívicos muito interessantes, mas nós temos outros que confundem muito isso. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui uma espécie de um elevado, que é uma espécie de, daquelas vias expressas que teve Chicago e tudo mais, elevada, e que teve um efeito muito perverso para a cidade, porque evidentemente polui e tal, etc., aquilo que a gente já sabe, mas teve um efeito benéfico. O efeito benéfico foi que o preço dos imóveis ao longo desse elevado ficou tão baixo, porque é tão ruim respirar aquele gás carbônico, que o elevado se tornou uma espécie de uma política de habitação social na área central, porque só foi morar ao longo dele pobre que podia pagar. Então ninguém sabe disso, mas o Maluf fez uma política, o Minhocão é uma política de habitação social. Os mais pobres foram morar ao longo do Minhocão, que é esse elevado. E eles, portanto, ficaram 30 e tantos anos respirando gás carbônico. Agora, porque evoluiu o pensamento sobre a cidade, que a gente quer da cidade, e o carro é visto como, enfim, como um grande inimigo, e a gente tem que andar de bicicleta, eu vim de metrô. Quando eu venho eu falo, porque às vezes eu venho de carro e fico quietinho. Outro dia eu fui falar sobre bike, lá no Ibirapuera, com aquela moça que era bike repórter, a Renata Falzoni, e eu fui de carro, vergonha total, entrei ali de carro, falei, acho que eu devia ter estado pelo menos estacionado um pouco mais longe e chegado a pé. Mas enfim, hoje eu vim de metrô. Então agora que isso está realmente se valorizando, as pessoas começaram a falar, vamos derrubar esse elevado. Na hora de derrubar esse elevado, o movimento imediato que a gente tem é para que ele vire um parque, não se derrube, o que também é ruim, porque continua aquele subsolo artificial. Mas vamos supor que se derrube e se faça um parque nele. Está se falando que a cidade vai, enfim, recuperar suas áreas. Ninguém está falando que esse processo vai gerar uma valorização fenomenal e que todos os pobres que respiraram gás carbônico durante 40 anos naquela região vão ser expulsos de lá em menos de 2 meses. Ninguém tem o pensamento da cidade democrática. Todo mundo tem o pensamento imediato de falar, puxa, a cidade vai ficar linda, maravilhosa. Para mim, essa lógica é fenomenal, porque ela se reproduz do mais alto escalão à população em geral. Os juízes, por exemplo, eles atentaram, enfim, para a questão da moradia no Brasil. Semana passada, o Supremo Tribunal Federal determinou um auxílio moradia de R$ 3.500 para os juízes que não tenham residência oficial. Então, eles atentaram para a questão da moradia no Brasil. Para eles, né? É claro, mas já é um avanço. Muito bem. Então, o que acontece com isso é que muitas vezes a gente reproduz no dia a dia a intolerância à pobreza. Então, nós temos, por exemplo, no Real Parque, que é uma região aqui de São Paulo muito bem localizada, que tinha uma favela. A gestão passada, só para não falarem que eu só falo mal da gestão passada, a gestão passada fez ali um conjunto habitacional. Disse que ia fazer um conjunto habitacional. Existiam 9 torres de luxo ali. Os proprietários das 9 torres, a associação, entrou no Ministério Público com uma ação contra o conjunto habitacional, que ia ter também lá umas 7 torres. O argumento que o líder dessa associação falava é que essas 9 torres não podiam surgir porque não houve estudo do impacto ambiental que elas iam criar. Bom, o que para as 9 torres da qual ele morava, nunca teve. Quer dizer, eu posso ter torre até o dia que eu comprei. A partir do momento que eu pus, eu não quero nem outras torres para me atrapalhar e nem pobre morando perto. E aí você falava, mas como é que esse cara tem tanta informação sobre o conjunto habitacional? É minha empregada que mora na favela que está lá que me conta. Quer dizer, isso representa o grau de cisão que nós temos no Brasil, de cisão social. Nós produzimos a apartheid social. E nesta região da cidade, bem infraestruturada, que deveria sim ser povoada, ter adensamento construtivo e populacional para todas as classes sociais, nós temos menos de 10% de pobres e nós temos menos de 10% de brancos. A nossa diferença é que nós nunca precisamos de uma lei para fazer. Nós somos tão bons, que a gente não precisa nem da lei do apartheid para fazer. Ele se faz
ele se faz sozinho, ele se faz disfarçadamente ao longo da história e nós reproduzimos. Para vocês não saírem daqui chorando, eu queria resgatar aqui duas questões importantes. A primeira são os exemplos que a senhora mostrou, porque para nós são fundamentais. Porque agora a senhora vai ser citada 7.854 vezes até o final do ano, porque em todo artigo que eu for escrever eu vou falar assim, a professora Guita lá do Columbia University já disse todos esses exemplos. Em Nova York, o prefeito, que imagina o Haddad aqui, que é o nosso prefeito. Eu vou dar um exemplo. No plano diretor de São Paulo, eu briguei muito, junto com a Ivanise, um monte de gente, para que a gente tivesse aqui a cota de solidariedade urbana. Qual era esse instrumento? A gente dizia o seguinte, vamos parar de monetarizar a terra. O problema é terra, então é o seguinte, todo empreendedor que fizer um conjunto de 20 mil metros quadrados de área construída ou mais, vai ter que dar para a prefeitura 10% de terra. Mas não de outra coisa, de terra. Vai pegar ali um pedacinho, se o terreno tem 100 mil metros quadrados, então vai dar 10 mil para a prefeitura fazer habitação social. Aí tudo bem, ótimo, etc e tal. Aí você falou, não, mas em troca disso ele vai poder construir 10% a mais. Tá bom, tudo bem, constrói 10% a mais. É justo, é que nem Nova York, por enquanto. O negócio foi caminhando. Aí quando chegou na Câmara para ser votado, o mercado falou, bom, mas a gente não poderia, em vez de dar um terreno no nosso empreendimento, dar um terreno equivalente pertinho? Não, pode, tudo bem, pertinho, 200 metros de distância. Tá bom. Aí vai ser votada a lei e o pertinho virou a macrozona de estruturação urbana. Quer dizer, o cara pode dar um terreno a 20 quilômetros dali, mais ou menos. Depois, na negociação seguinte, ainda teve mais ou. Se ele não quiser fazer nem o primeiro nem o seguinte, ele também pode dar em dinheiro para se construir casa lá no fim do mundo, que aqui no Brasil a gente chama carinhosamente de PQP, é o último bairro da cidade. Bom, isso mostra como as tentativas que a gente tem de fazer o que DiBiase fez são absolutamente cortadas pela raiz imediatamente. E não é por culpa de quem fez, estou falando aqui, coitado do Cazu que ajudou a fazer, ele está aqui, mas não é por culpa dele, é por culpa da pressão, da relação de forças do mercado. Para terminar, eu queria dizer o seguinte, isso está mudando, não só porque nós estamos falando disso aqui. Isso está mudando porque nós estamos vivendo no Brasil, eu escrevi sobre isso no meu blog, para quem quiser ler, uma revolução geracional. Muitos dos que estão aqui, nem todos, né? Nós estamos fora aqui, mas muitos dos que estão aqui fazem parte de uma geração de 30 anos ou menos, e que cresceu no Brasil já num ambiente de democracia, de acesso à informação, e desse fantástico acesso à informação e troca de opiniões e reflexões que são as redes sociais e a internet. Muitos do que estão aqui, que hoje têm 20 e poucos anos, já cresceram no que a gente chamou no Brasil do lulismo, que foi, me desculpem se é período eleitoral, uma mudança radical na maneira como o Estado passou a atuar, embora seja muito, mas muito longe de chegar perto daquilo que a gente necessita. Mas houve um progresso. Essa nova geração, felizmente, aprendeu ao longo da sua vida que o público é público. E essa pequena diferença é uma diferença substancial. Porque essa população está indo muitas vezes à rua para fazer manifestações que às vezes nem mesmo ela percebe o quanto está ancorada na ideia cívica do público tal qual a gente acredita que ele tem que ser. Então, se eu falei de alguns movimentos como o do parque, do elevado e tudo mais, eu posso falar de outros que estão preocupados em ocupar a cidade, os rincões do centro. Existe aqui um movimento que se chama Movimento Baixo Centro, né? Que é de ocupação dos espaços da área central da cidade por todas as classes sociais, com atividades culturais sem nenhum tipo de censura, etc. e tal. Existem movimentos pelo transporte público gratuito, existem movimentos de ocupação das praças, enfim, nós temos aí uma nova geração que começa a se despertar e começa a apontar para as gerações mais velhas, que elas vão começar a exigir um novo padrão, que é um padrão da solidariedade, que é um padrão do público como público real, e, portanto, que pouco a pouco, eu espero, vai acabar com o preconceito cultural à pobreza que nós temos no Brasil. Obrigado. Muito bom. Quero agradecer o convite, a contribuição do professor João.
fundamental, como sempre, já imediatamente passar a palavra para a pesquisadora e líder, né, do movimento social, Evanisa Rodrigues. Bom, queria agradecer o convite por vocês para essa atividade, thanking né, you dizer que é for muito the interessante, invitation, né, and da I'd gente like to say that it's refletindo an sobre essas coisas, interesting justamente porque moment now passamos for por, us to nos be últimos reflecting tempos, por upon that, because we muitas coisas, have muitas been questões, through tanto a so discussão do plano many issues and diretor, so as many mobilizações, discussions né, regarding e the master infelizmente, plan né, and estão all falando the aqui, né, street alguns dias protests, depois and de now ter we are vivido a here violência do a despejo, few né, days novamente after na the reintegração de violence posse, that happened como in the uma eviction, afirmação in para the quem tinha repossession, esquecido for que those sim, who o direito de had propriedade forgotten that, ainda yes, the é algo right muito sagrado nesse to, país, né? A property violência is de cada bomba que sacred explodiu in nas this famílias country. da So Avenida the São João violence na of semana every bomb passada, in né? St. John Avenue, Elas 2 têm weeks ago, é para lembrar, né? Bomba it para goes lembrar to quem show esqueceu us, for those que a gente who continua had forgotten vivendo num that we regime still live under a aonde regime in which tocar o direito de propriedade, if seja you de qual affect maneira the for, right seja to the através property, no da matter ocupação, how, whether seja it is através by da illegal luta occupation pela mudança da or legislação, fighting para a to change implementação de legislation or instrumentos, to né, implement não é perdoada instruments, facilmente, né? it's not Então eu não easily podia começar minha fala sem forgiven. lembrar So disso, I could not porque begin talvez my isso tem que presentation reforçar without mentioning algumas that, because coisas que a professora it colocou goes to reinforce e some que things precisam para a gente presented sim by Professor here está na pauta that they have e to está be na part of nossa the ação agenda and cotidiana, part of está na our ação cotidiana everyday do que a action, gente really, vai observando of what no we dia a dia das can nossas cidades, see né? in the E essa day-to-day cidade of que our não city. só And retrata a this city desigualdade, that né? Ela not não só, only só não portrays mostra, mas ela vai inequality, gerando e but it reproduzindo a also desigualdade a generates, cada it dia. replicates Essa cidade que vai inequalities day after afastando day. da maioria dos This seus habitantes city o direito, né, a participar da vida social, da vida econômica, da vida cultural dela. Então, ao você expulsar pessoas para cada vez mais longe, para você negar o direito básico, né, de moradia, é negar todos os outros direitos simultaneamente. Negar o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde, direito a todos os demais direitos, né? E principalmente quando a gente olha para essa cidade, não só como esse território, mas como esse ativo econômico de reprodução dessa desigualdade. Então, se nós não tivermos, de fato, né, não nos agarrarmos nesses princípios mesmo, e voltar a nossa ação para reafirmá-los, muita coisa que nós fazemos acaba sendo inócua, acaba não tendo o resultado, né? Acaba sendo mais uma coisa que a gente vai fazer, mas não vai enfrentar essas questões. Então, só para apresentar um pouquinho, né? Já fui chamada de muita coisa, viu, Cazu? Pesquisadora foi a primeira vez. Obrigada, viu? Mas acho que a gente faz parte também desse processo de fazer a luta, né? Fazer a militância e tentar refletir sobre isso para a gente poder lutar melhor, né? Então, acho que é uma tentativa nesse sentido. A União de Movimentos de Moradia é uma entidade que existe desde 1987 e que reúne vários tipos de lutas sociais por moradia, né, nas cidades, seja a questão do sem-teto, né, a gente chama muito mais de sem-terra do que sem-teto. Sem-teto foi um nome que nos deram mais recentemente, mas né, porque é sem-terra urbana mesmo, né? A situação das favelas, a situação dos cortiços, a moradia precária em suas várias dimensões da precariedade, né? Então a União trabalha com diversas ações e diversas formas de organização. E desde quando eu peguei essa parte da área central, né? Desde 97, faz a denúncia contra os edifícios vazios que não cumprem a função social da propriedade, através de ocupações e de ações concretas, para que a cidade simplesmente enxergue que essa situação não pode colocar. Infelizmente, isso que o João falava um pouco no final, né? A realidade, às vezes, a gente acaba se anestesiando para uma realidade e considerando absolutamente natural coisas que não são naturais. Então, não é natural um monte de prédio vazio, não é natural que um lugar ocupado antes, né, quando tudo era ruim, isso que o João falou, João, do Minhocão, eu vivi ao largo da Avenida do Estado. Enquanto encheu de água a Avenida do Estado, e a gente ficava parado lá com
4, 5 horas com a avenida alagada, né, servia para ter muito cortiço. E cortiços que as pessoas alugavam quartos, né, a um preço que podiam pagar. Eu morava exatamente nesse lugar, né? E a partir do dia em que se teve certeza que a Avenida do Estado não mais alagava, todos os sábados eram caminhões de mudança subindo, indo embora, porque os cortiços já não eram a opção econômica mais rentável para os donos daqueles imóveis. Então, essa repetição, né, deixa para a gente um gosto muito amargo. Será que nós não aprendemos nada desses processos que tiveram esses efeitos, né? Se a gente vai continuar reproduzindo, até quando? Então, a ação do movimento, ela tem, né, claro, como um objetivo concreto de conquistar a moradia para aquelas famílias que estão fazendo a luta e viabilizar, né, que elas consigam a sua moradia imediatamente, mas também para denunciar e para propor alternativas. Né? Assim como a mãe da gente, né, a gente às vezes pede uma coisa e não ouve, né? Quando a gente pede e não é ouvido, a gente tem que gritar. E a ocupação, as manifestações são as formas, né, de fazer pelo menos ser enxergado pela sociedade. Hoje a gente tem mais de 50 edifícios de diferentes portes, né, ocupados por movimentos sociais só na área central de São Paulo. E ocupações que não são espontâneas. Existem outros tantos ocupações que espontânea não existe, viu, gente? Ocupação espontânea, ela pode não ser previamente organizada ou previamente mobilizada, mas de ocupações feitas por movimentos organizados, né, que justamente lutam não só para a permanência naquele lugar, mas para que existam políticas públicas para viabilizar essa moradia nas áreas centrais. Aqui perto mesmo, andando a pé, né, que acredito que vários de vocês conheçam, né, nós temos diversas ocupações que desde 97 vem acontecendo. Para vocês terem uma ideia, né, uma das ocupações emblemáticas do movimento de moradia do edifício do INSS da Avenida 9 de Julho, feita em 97, né? Hoje a gente já, passado tanto tempo, tem a infeliz notícia que esse edifício não serve mais para nada, porque ele foi se deteriorando a tal ponto e terá que ser demolido. Né? Em 97, nós podíamos ter feito, né, podíamos ter políticas que fizessem o aproveitamento desse edifício, né? E isso vai acontecendo na cidade inteira, não por uma ação casual, por uma ação realmente de deixar isso voltar para um mercado que não quer esses lugares para habitação popular. Temos algumas conquistas, né? E acho que essas conquistas são importantes de dizer, talvez não pelo seu volume, mas por sim dizer que sim é possível. Sim, existem formas de reverter esses processos. Hoje, na tarde de hoje, às 15 horas, né, nós vamos assinar finalmente um empreendimento do Minha Casa Minha Vida Entidades na Avenida São João, né? Na Avenida Ipiranga, né? Pertinho do cruzamento com a São João. A gente vai ter uma assinatura do empreendimento num edifício que foi um edifício privado, foi dado em pagamento de uma dívida, uma falência de uma empresa para o poder público, e o poder público agora repassa, né, através do patrimônio da União, repassa para o programa Minha Casa Minha Vida para atender famílias com renda de até R$ 1.600. Então, isso demonstra que sim, é possível, que são pequenos exemplos, mas que nos dão alguma alegria, né? Só que todas essas ações, né, como já disse o João, são fortemente criminalizadas. E a criminalização é de todas as maneiras, seja da criminalização das lideranças, dos processos judiciais, que são dados com uma velocidade que nada no judiciário tem a velocidade de uma ação de reintegração de posse. Está aqui o Luiz Corrara, que não me deixa mentir, né? E que colocam, né, na ilegalidade, né, a ação de precisar viver. Tem uma liderança popular que ela dizia uma frase seguinte, né? O direito à moradia está na Constituição. Só que para eu fazer cumprir a lei, eu tenho que me colocar fora da lei. Isso é uma incoerência tremenda, né, na nossa realidade, né?
Mas que também, como estava dizendo o João, né, todas essas ações, né, a gente pode fazer todas essas ações e não ter as garantias de que isso vai se reverter para uma função social. Então, eu moro próximo à Praça da República e estou vendo pipocar, acho que todo mundo que passa pelo centro está vendo pipocar, né, um monte de edifícios novos, lançamentos imobiliários novos, de 22 metros quadrados de apartamento, não é nem 35 não, 22 metros quadrados de apartamento, né? Que se fosse para pobre, chamava kitnet. Como é para classe média alta, chama estúdio. Tá? É a mesma coisa, só que se fosse para pobre é kitnet, né? Que são esses... E eu fui, botei uma roupinha bonitinha e fui lá como interessada, né, para ver, e vi imóveis de 35, de 30 metros quadrados, custando quase 400 mil reais. Ou seja, o mercado vai se adaptando, vai com o povo colocando os seus tentáculos, né, em qualquer buraco que ele perceba que pode ter um ganho financeiro. E a gente, todos os instrumentos que nós estamos construindo, né, são rapidamente readaptados, ajeitados, né, para poder atender a sanha desse mercado. Esses terrenos, alguns deles eram ZEIs, já eram ZEIs. Só que como as ZEIs, até a mudança do plano agora, permitiam algumas liberalidades que permitiam esse tipo de construção, então eles estão construindo lindamente em ZEIs. Né? Só que algo que de interesse social não tem nada. Né? Então, acho que essa questão, como é que a gente vai olhando para isso. Uma outra coisa, né, que também o João comentou, mas eu queria reforçar, essa questão da expulsão sistemática. Né? E se isso já não acontece só nos bairros ditos tradicionalmente da elite paulistana, mas é um processo que vai em ondas, né? Então, aonde um empurra o outro. Se eu te empurro, você vai empurrar o que está atrás de você. Né? Ele vai gerando ondas. Então, bairros que até muito pouco tempo atrás eram considerados bairros, se não bairros de periferia, mas pelo menos bairros de trabalhadores, né? Vou falar da Vila Ema, vou falar da Vila Matilde, vou falar de bairros que eram considerados bairros, né, de trabalhadores, né? Hoje, com lançamentos imobiliários, que significa a expulsão dessas pessoas para mais longe. O problema é que não tem mais longe, acabou mais longe. Até há pouco tempo atrás tinha um mais longe para expulsar essa população, hoje nem no mais longe consegue-se colocar essa população. Então, falando, por exemplo, de terrenos aqui em São Paulo, nós trabalhamos com a produção de moradia no Minha Casa Minha Vida, né, que na extrema periferia custa R$450 o metro, e está barato, viu, gente? E está barato, né? E significa, portanto, uma reprodução desse mercado que ocupando todos os territórios, né? E esse afastamento se dá, seja por essa ação econômica, essa ação, mas também pela não desejo, acho que o João falou bastante bem isso, não desejo, né, de compartilhamento do espaço comum. Né? Há um tempo atrás, todo mundo lembra, né, que teve a história da estação de metrô em Higienópolis, né, que gerou toda aquela polêmica e tal. Né? E todo mundo achou um absurdo aquilo. Né? Lembra que teve churrascão de gente diferenciada, lembra essas histórias todas. Né? E aí, como a elite consegue se superar, né? Essa semana passada, apareceu um manifesto contra o MIS, como no Museu de Imagem do Som. Eu já vi protestar contra a cadeia, eu já vi protesto contra a unidade da FEBEM, contra a estação de tratamento de esgoto, contra lixão. Mas protesto contra museu foi a primeira vez que eu vi na minha vida, né? E é um negócio completamente absurdo, né? Então, vai ter amanhã churrascão 2, lá no Jardim Europa, quem quiser participar, viu? Já está convidado. Vai ter um churrascão da gente diferenciada no jardim, lá perto do MIS. Porque é de uma coisa tão tosca que a gente não, de fato, não consegue tratar se não for com muito humor, com muita ironia, para poder fazer que essa sociedade reflita sobre o que ela está fazendo de si mesma, né? Algumas coisas que a professora colocou, eu acho que são fundamentais para fazer a reflexão, né? Fazer a reflexão e ajudar a gente a construir propostas, né?
Uma coisa, por exemplo, que eu destaquei aqui, que eu gostaria muito que a gente pudesse desenvolver, é como construir possibilidades de mix de rendas em empreendimentos, em territórios. Nós temos uma tradição aqui de fazer a segregação oficialmente. Então, os programas habitacionais têm fontes de recursos diferentes e você não pode misturar os recursos. É que nem se fosse um pecado, como se fosse uma coisa grotesca, né? Se você mistura recursos, mistura fonte de financiamento e, no final da história, mistura gente. Então, é no Minha Casa Minha Vida, mas todos os demais programas habitacionais que nós tivemos de financiamento, ele pressupõe duas coisas. Primeiro, né, que a unidade se fecha em si mesma, né, que o empreendimento, a operação se fecha em si mesma, e, portanto, quanto mais complexidade ela vai perder as garantias, e a outra que é a noção de que, como moradia, ele é sim mercadoria, né? Eu não posso correr o risco daquele financiamento dado seja desvalorizado, porque o banco que está financiando precisa que aquela unidade se valorize no mercado em caso de uma retomada, em caso de uma recuperação pelo financiamento. Então, essa lógica, que é uma lógica financeira, né, da financiarização da habitação, que chega até as políticas, que já é do mercado, mas chega até as políticas públicas, vai barrando construções semelhantes como a que a senhora colocou, e é o que eu acho muito fundamental. E depois, uma assistente social, também tenho que avançar nisso, né, da criação de instrumentos de convivência e de manutenção. Nós já tivemos situações que o espectro não era um mix, mas o espectro era mais amplo, aonde depois de um certo tempo a gente fez alguns estudos e percebeu que os mais pobres foram expulsos não por nenhuma ação violenta, mas porque eles não suportavam financeiramente viver naquelas condições. Então, os custos de morar, não da prestação, mas os custos de viver naquele lugar acabavam sendo muito altos, e as pessoas acabavam tendo que ir, né, voluntariamente, se isso pode chamar de voluntário, vendendo seus imóveis, repassando seus imóveis para morar em condições onde os custos de manutenção eram menores. Eu acho que é um assunto importante para a gente destacar. Uma outra questão, né, que eu queria entender um pouco melhor, né, que é exatamente como regular, né, que o poder público, né, pode regular e se apropriar, né, dessa valorização causada pelos próprios investimentos públicos, porque eu sempre digo, né, o poder público no Brasil parece marido traído, né, sempre o último a saber. Então, os investimentos são feitos e o outro lado disso, como, por exemplo, a implantação de redes de transporte, tudo, né, não foi antecipada, por exemplo, pela proteção dos que já moram nessas regiões. Não foi antecipada, por exemplo, uma política fundiária que segure o preço da terra depois que aquele investimento público foi feito. Então, nós temos várias regiões que estão recebendo investimentos hoje de expansão, especialmente na área de transporte, que, né, os proprietários já estão vendendo uma estação de monotrilho que vai ser inaugurada em 2016. Mas o preço do imóvel hoje já reflete aquela estação de 2016. Ele coloca lá no desenho dele a estação. Você olha e diz, nossa, que bom, já tem a estação aqui, né? Então, como é que isso é visto em outros lugares? Porque acho que é um defeito, uma ação, uma não ação do poder público no Brasil sobre essas questões, né? Também achei que a colocação sobre as várias alternativas, várias possibilidades de acesso à moradia, que não só a propriedade, o acesso à propriedade plena individual, é uma questão que nós precisamos discutir muito, né? Nós já ouvimos palestras, já lemos livro, já fomos visitar um monte de coisa, mas ainda as políticas de locação social, a política de propriedade coletiva, elas nunca, né, avançaram. Nós tivemos algumas experiências pontuais no Brasil, aqui em São Paulo nós temos algumas experiências pontuais, mas que não se constituem como uma política real, ou seja, como uma alternativa real. Ela é sempre colocada como, naquele caso que não deu para fazer, naquele caso,
programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, ele é exclusivamente de propriedade individual e é com uma prestação muito baixa, com alto nível de subsídio, acaba, claro, né, que se eu posso pagar R$50 de prestação e ser dono da casa, né, porque alguém quereria pagar uma locação social. Então, nós vamos precisar instrumentos políticos, instrumentos de mudança cultural para pensar nessa moradia, né? Que eu falo o seguinte, né? Porque, por um lado, essa coisa da propriedade lá é muito forte, mas, por outro, também eu falo que quando a gente tem acesso ao financiamento público, você tem o direito a uma moradia e você está condenado àquela moradia para o resto da vida, né? Se você vender, você é visto como um monstro. Você vendeu a casa que o governo te deu, né? E não como alguém que está uma vida transitória. A família aumentou, a família diminuiu, o trabalho mudou, eu quero fazer outra coisa na minha vida. Então, também gostaria de comentar, né, nós, na União de Movimentos de Moradia, uma das principais bandeiras de luta e atuação nossa, né, é a autogestão na produção da habitação, que é o controle dos recursos na produção. A gente tem algumas experiências, tanto aqui na cidade de São Paulo, com programas municipais e estaduais, e hoje com o programa federal tem um pedacinho dele que permite às comunidades fazerem o processo todo de gestão, desde a busca do terreno, ao projeto, ao desenvolver os espaços comunitários, o espaço mesmo daquela coletividade, tanto no sentido de buscar moradias mais adequadas àquela demanda, né, não só a moradia padronizada, feita pelo poder público, né, que pode ser aquelas fotos que você mostrou, pode ser em qualquer lugar, pode, né, de conjuntos habitacionais, inclusive aqui, né, tentando buscar outras formas de habitação social, outros processos, né, e também empoderando a comunidade, desenvolvendo as capacidades da comunidade para que elas possam, após a produção das casas, continuar fazendo geração de riqueza econômica, mas também geração de tecido social nesses lugares, porque uma outra questão é essa, com a segregação territorial, o tecido social ele acaba cada vez mais se esgarçando, se deteriorando, gerando outros problemas. Então, isso também que você mostrou para a gente, acho que é muito importante, né, resgatar isso. A questão da produção das áreas comerciais conjugadas aos empreendimentos, a equipamentos sociais, equipamentos de uso coletivo que possam qualificar aquela vida naquele lugar. Porque também, né, olhar somente para o tamanho da casa ou para a forma da casa não necessariamente nos dá as respostas. Ao contrário, né, se você tem uma moradia que pode até ser menor em tamanho, mas que está agregada a uma série de serviços, isso pode ser, e melhor localizada, pode ser muito mais interessante do que uma grande casa ou apartamento num lugar que não tem essas coisas, né? Para terminar, né, eu acho que a gente, sim, né, como o João falou, fizemos uma grande luta recentemente em São Paulo para garantir instrumentos no plano diretor, né? A cota de solidariedade foi uma delas, a estruturação dos eixos de transporte coletivo como lugares para adensamento, sim, e demarcar essas áreas também, algumas dessas áreas como os eixos, como área de interesse social, foi uma luta que os movimentos fizeram, né? E pensar, né, nessa densidade que não quer dizer, queira dizer densidade populacional, não densidade de construção. Porque a gente tem então um modelo que realmente aumenta o volume construído e diminui a população. Então a gente precisa, de fato, rever essas questões. Mas, para terminar a minha fala, né, eu acho que essa conjugação, né, de que a gente chama de mobilização social, mudança cultural e mudança nas políticas públicas através da participação é algo que a gente tem investido mais para garantir, né, que esses princípios do direito à cidade possam valer e possam mudar, de fato, a cara das nossas cidades. Obrigada. Obrigado, Evaniza. Realmente questões, né, que estão na ordem do dia. Eu estava aqui trocando uma ideia com o João, a gente fazer uma rodada de 3 perguntas e depois voltar, porque já tem muitas questões para a professora Guita trabalhar, aí depois a gente abre uma nova rodada, porque o nosso teto é em torno de 1 hora, né, Paula? Então, vou abrir uma rodada de 3 perguntas,
voltamos a palavra aqui para a mesa, principalmente para a professora Guita interagir com essas questões que foram levantadas, aí a gente volta para fazer uma outra rodada. Tudo bem assim? Bom, então, queria perguntar para vocês se alguém tem alguma questão, colocar rapidamente, para que a gente possa aproveitar aqui as colocações da professora Guita Mehta. Quem está com um microfone? Tinha um microfone sem fio aqui. Tá. Por favor, levanta a mão, quem vai fazer uso da palavra. Alô, alô. Bom dia a todos. Sou aluno aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Primeiro, professores, por favor, sejam mais esquerdistas, nesse sentido que o professor Fábio falou, né? Outra coisa, eu trabalho na CDHU, lido diretamente com as lideranças habitacionais, populares, e lembrando que o professor Fábio falou, a gente, quando lida com as questões sociais e populares, até dentro dessas entidades, encontramos segregação. Por exemplo, quando a gente se reúne na CDHU com essas entidades, elas falam: eu não quero meu empreendimento junto com o empreendimento de outra entidade, então quero que vocês ponham um muro aqui, porque a gente não quer ter contato com essas outras pessoas que não fazem parte do nosso terreno. Uma outra coisa, a pergunta é possível, e se é possível, em quanto tempo promover essa integração social, já que o Brasil tem um histórico muito de um jeitinho brasileiro e a política pública realmente enfatiza isso. E também, como aluno, eu queria destacar também, eu tenho medo do pelo menos estamos fazendo habitação de interesse social, pelo menos estamos fazendo ciclovias, sem pensar nesse processo a longo prazo, que impacto isso influi tanto nesse agregar de diferentes posições sociais, quanto na infraestrutura urbana. Essa é a minha pergunta para vocês. Obrigado. Ali, olha, tem uma questão aqui. Bom dia, eu não sou aluna da faculdade, mas sou recém-formada em arquitetura e candidata a mestrado na FAO. E eu queria perguntar aos professores e mentores que conselhos é que vocês têm para nós, recém-formados e estudantes de arquitetura, que provavelmente a maioria de nós vai integrar um mercado privado e não, apesar de que alguns podem seguir a parte pública ou académica, mas a grande maioria vai integrar um mercado privado. Que conselhos é que vocês têm para a gente tentar perseguir o que foi defendido pelos três? Bom, última pergunta, aqui a Tuli. Obrigada. Oi, eu sou a Duli, eu presto serviço para a CDHU também, como ele, não conhecia. E o que ele comentou, na realidade, é que eu também trabalho com urbanização, né, de bairros, que as pessoas nada mais elas querem o que a cidade inteira quer. Não existe mais essa separação muito do que, eu moro lá num condomínio da CDHU, mas eu vou pensar diferente de um condomínio em Alphaville. Não, eles querem cercar. Muitos projetos foram feitos de condomínios abertos, que você poderia circular pelos condomínios, mas os próprios condôminos, né, os moradores, pedem para separar e tudo. Então, na verdade, é que a cidade é um exemplo para todos, inclusive para eles. Então, esse que é o problema que o Whittaker colocou, que é o mais importante, essa questão dessa visão do público por todos.
Porque a cidade, o que a gente vê? O que os alunos, quando eles projetam, eles fazem? Eles reproduzem os exemplos que eles veem na cidade. Então, a pessoa também, que na verdade vai morar nesses bairros de habitação, né, interesse social, ela também vai querer a mesma coisa que se quer em Alphaville. A gente vê o pessoal comentando. Então, na realidade, é isso. Então, uma mudança é de todos, que se faz muitas vezes pontualmente, mas o exemplo fala mais do que 1000 palavras, né? E eu queria saber também como lá nos Estados Unidos, lá na prefeitura de Nova York, como é que eles trabalham essa questão, eu não sei se a palavra é controle, mas essa relação com a indústria imobiliária, que a Evanise colocou, né, que perto da Praça da República, estão sendo feitos vários, né, prédios novos, eu também moro lá perto. Então, como é que não é um controle do Estado, mas como é que há essa conversa para que a indústria imobiliária não dê um exemplo, ou não ocupe a cidade de uma forma que talvez não seja que todo mundo está pensando quando sendo o melhor para todos. Agora eu gostaria de devolver a palavra aqui para a mesa, passar a palavra para a professora Gita, poder responder, se for possível, interagir com essas questões. I think that the debate on this issue, I think in some way all three of you have asked a similar question. Fizeram perguntas similares. So the debate now has to shift O because debate precisa mudar. the kind of Professor, yes, I would like to suggest you to take off the headphones. Okay. the kind of separate sort of development for the rich and the poor. Esse tipo de maybe was desenvolvimento okay separado in the para ricos e industrial, pobres, tudo bem que period. fosse But now aceito most numa fase de economies industrialização, that mas are going atualmente forward are going as forward economias for estão creative avançando, estão se industries. desenvolvendo So for para creative setores industries, we need mais baseados na not criatividade. just a labor force E nós that precisamos, is então, não apenas de uma cheap, força de trabalho que seja but we need barata, a labor force that is precisamos de mão creative. de obra que seja That means criativa. it's a labor force that has better Ou amenities seja, and better uma que education tem mais and better educações, access melhores to, let's say, qualidades de venture vida capital e mais or, acesso, ways talvez, to a present capital, ideas. a venture What that capital, né, means capital de is, investimento, etc. that now the wall between the rich and the poor Agora, have to break, not just essa because barreira we like entre it ricos or e pobres because precisa it's a vir good social abaixo, não argument, apenas porque but nós it's an queremos economic need. ou And I em think nome that this de room justiça is full social, of mas também existe uma architects and necessidade urban, econômica. planners E os arquitetos e I think you need urbanistas to têm take um this papel. argument Vocês to the precisam public. You need to explain that levar if, esse argumento ao público e Brazil has to explicar grow, que this has se o to be the Brasil new precisa urban crescer, paradigm. esse tem que ser o And I novo want to give paradigma. an example of New York. Of course, New York made a mistake to Existe o close exemplo many de of Nova its York, industries e é too claro early. que eles fizeram, But assim, now cometeram it's alguns very well erros quando fecharam as understood that the indústrias only way for New prematuramente, York to stay competitive is to be mas a creative. única So forma there are agora a para lot Nova of York continuar efforts competitiva é ser on criativa. incubators and, Então, existem muitas providing young people of incubadoras de all novos sorts, new negócios, opportunities. fornecendo muitas But oportunidades aos also, jovens. Traditionally, New York has been more Tradicionalmente, integrated Nova York because of its é public mais transport integrada system, por conta because do of sistema the de shared transporte público, infrastructure. por conta do do compartilhamento you da remember that there were infraestrutura. race riots in Vocês se United States lembram dos in the conflitos 60s, then sociais again in nas the ruas dos 80s? Estados Unidos, So, dos anos because it's a 60 até very o começo big dos problem 80? in United States. É But um when problema those race sério riots happen, nos Estados Unidos, mas they either quando eles don't happen in New York or aconteceram, they ou happen in a não very foi small em way. Nova Why? York, ou Because foi the numa rich and área the poor muito are pequena de used Nova to York. seeing Por each quê? other Porque every ricos day, e sitting pobres next to each other in convivem the subway. proximamente So todos there os is dias, not so sentam much um ao lado do distrust. outro no If you metrô, put não rich existe essa people in a distância. gated community Se você and the coloca poor pessoas people em in another comunidades gated fechadas, community, cercadas, and os they ricos em hardly uma ever e os see pobres each other, na outra, there is eles so quase much não se veem, distrust. There is no existe amount uma of high wall or desconfiança. electric wire Não dá that para ter can protect the confiança city. que The passe por violence cima will de keep uma increasing cerca elétrica because the que distrust divide essas keeps populações. increasing. E essa So the desconfiança way- continua a I think it's crescer. big responsibility of us É uma planners grande to responsabilidade de explain nós, this urbanistas, and also explicarmos explain isso. this in numbers. E explicarmos If the também real estate através de industry números. understands Se o setor numbers, imobiliário can we compreende bem begin to números, put a vamos number então on começar social a capital? atribuir números Put a para o number capital on social social, equality. números Put a number para a on igualdade a social, better educated números population. de uma população So que make tenha your tido uma educação argument with melhor. numbers. Vamos tentar Show that how it is not basear o nosso only in argumento the em interest números of the e poor dizendo person que who não we é are advocating apenas for, but also in the no interest of the interesse rich dos person. pobres, é How no is he interesse going to dos benefit ricos or também. lose?
que eles também se beneficiarão. Existe o exemplo, né, da violência extrema do que aconteceu na África do Sul. Vamos dar um número para isso, mostrando que isso representa, que esse é o custo que pode haver, e é o custo para os seus filhos e seus netos por viverem num ambiente assim. E esse é o custo para a economia do Brasil por ter uma mão de obra que vive segregada e que não tem a permissão para ter acesso ao mesmo que as outras classes têm. É a hora de pensar esse respeito e de promover desenvolvimento, uma cidade mais bem integrada. Mas eu acho que muitos urbanistas não conseguiram transmitir muito bem esse argumento ainda. Alô? 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 Acho que eu vou fazer mais uma rodada e depois a gente volta para a mesa inteira. Pode ser? Vamos fazer então mais uma rodada, se alguém de 3 perguntas, aí a gente volta para a mesa para fazer as falas já de encerramento. Alguém mais tem algumas questões? Tem ali no fundo. Tem mais uma aqui. Ali, lá no fundo, Fabrício, cadê ele? Do lado da câmera de TV. E tem mais uma aqui. Alô. Bom dia, meu nome é Paulo, eu sou coordenador do curso de arquitetura da Universidade de Guarulhos e faço doutorado no Mackenzie. Por isso que eu conheço a experiência do Mackenzie em Heliópolis, que é uma comunidade muito grande, e eu queria relatar que lá a gente tem um trabalho pontual, feito no local, trabalhando com cada indivíduo, mas também houve uma experiência com a comunidade de se fazer um pequeno edifício e relocar aqueles moradores que foram tirados dos barracos para o próprio edifício dentro da própria comunidade. Depois de um mês que eles estavam morando lá, eles solicitaram que fosse cercado. Então, quer dizer, esse exemplo de relação social se repete veladamente no Brasil a todo tempo, né? Mesmo dentro da comunidade. Eu acho que o discurso e o debate tem que mudar dentro da própria comunidade também. Obrigado. A minha pergunta vai para a professora Guita, mas só uma observação. Eu sou aluna aqui da FMU e eu vi um comentário que os alunos têm que entender sobre urbanismo, o que eles estão projetando. Eu, graças a Deus, eu tive a felicidade de alguns professores aqui na FMU, não necessariamente eu tiro 10 em todas as matérias, mas isso não passa batido nas nossas disciplinas. Só para ficar bem claro que a gente sabe que o mercado imobiliário está aí, mas a faculdade aqui, dentro das possibilidades, está fazendo a parte dela em relação ao ensino, para a professora Guita ficar sabendo. E eu queria perguntar para a professora Guita se ela conhece a nossa realidade de pobreza, a realidade brasileira, não só São Paulo, porque São Paulo é um país dentro de outro país, mas se ela tem alguma noção, se ela já, tacitamente, já foi em alguma periferia nossa aqui, em relação à moradia. Obrigada. Tem mais uma questão aqui, Fabrício. Oi, meu nome é Sandra, eu sou estudante aqui da FMU e a gente tem boas ideias também aqui no país. Eu estava fazendo uma pesquisa recentemente de um projeto no Rio de Janeiro de arquiteto da família, que busca intervir dentro das comunidades dentro do contexto deles mesmo, reformando unidades, deixando habitável.
E, pelo que eu entendi, é o que a professora fez, acho que na Índia, dentro de alguma comunidade. Eu queria saber se existe apoio governamental para que esses projetos sejam realizados, porque nesse do Rio de Janeiro, da Favela Vital Brasil, a arquiteta não conseguiu apoio político. Então, assim, é uma coisa bem ONG mesmo. Eu queria saber isso, se existe esse apoio no local. Bom, tem mais 2 inscrições aqui. Não, tem mais 2 inscrições. Então, eu vou abrir essas 2 últimas falas e depois a gente passa para a mesa, tá bom? Não, é ali atrás. Bom dia, meu nome é Isaac, eu sou aluno aqui do 7º semestre. E eu queria que comentassem sobre a efetividade das operações urbanas como instrumento. Sei que a Ivanisa comentou sobre a captação do governo, do capital gerado pela valorização imobiliária, e a pretensão das operações urbanas, teoricamente, era ter essa função, né? Eu queria que fosse comentada a efetividade da operação urbana. Tem mais uma pergunta aqui, depois a gente passa para a Tule para fazer esse esclarecimento rápido. Bom dia, eu sou a Bruna, trabalho no jurídico da CDHU. Eu queria perguntar para a professora como lá em Nova York eles lidam com o caso da reintegração de posse, que é basicamente o que o jurídico da CDHU faz, não de uma forma tão gravosa como aconteceu no edifício aqui, mas nós trabalhamos com a possibilidade de reintegração de posse e nós executamos a reintegração de posse. Eu queria saber como isso é feito lá em Nova York, qual a forma de desenvolvimento, forma menos grave, para a gente ter até, entre aspas, um parâmetro daqui para frente para o jurídico da CDHU seguir, se possível. Aqui, um esclarecimento rápido e a gente devolve para cá. Complementar a pergunta dela lá atrás sobre a arquiteta da família, eu tenho a impressão que é uma ONG, e eu queria saber se a Gita conhece, ela deve conhecer talvez Habitat for Humanity, que é a Habitat, né, que é o nome de uma ONG que parece que é bem forte nos Estados Unidos, existe aqui no Brasil, na América Latina, mas ela é mais forte lá, para como essas ONGs trabalham junto com o trabalho, né, da própria prefeitura, do governo. Passar a palavra aqui para o João, assim ele já aproveita, responde as perguntas e já faz a fala de encerramento, tá bom? Bom, na verdade, são poucas perguntas específicas que eu posso responder. Vou só falar alguns comentários genéricos, inclusive a respeito do último comentário da professora Gita, que me pareceu muito pertinente. Na verdade, eu acho que nós, realmente, no Brasil, estamos chegando num momento histórico em que o tensionamento da sociedade do apartheid, que promove, mesmo que não oficialmente, uma segregação absoluta, esse tensionamento está chegando no limite. A gente vê, quer dizer, ela está chegando no limite tanto do lado da exacerbação do tensionamento, quanto da reação a essa exacerbação. Ou seja, nós estamos em um momento de provável transformação. Quando a gente vê um garoto de rua, assaltante, ser preso no poste no Rio de Janeiro, que nem aconteceu alguns meses atrás, essa cena ela se tornou nacionalmente conhecida e ela polarizou tanto pela indignação quanto pela aprovação, né? Inclusive com comentários na mídia daquela, esqueci o nome maluco lá das Mil e Uma Noites, lá, a Sherazade, enfim. Então, inclusive comentários na mídia, no jornal, né, incitando esse tipo de ação, então, que é da justiça pelas próprias mãos. Mas a gente está num borderline em que a gente ou bascula para uma sociedade do faroeste, em que a gente vai começar realmente a resolver os nossos problemas na base do tapa, ou a gente bascula para uma recuperação radical do papel do Estado como regulamentador e interventor nessa história toda, como aquele que faz a mediação social, né? Então, isso passa
por aquilo que a professora falou. Quer dizer, a dicotomia ricos e pobres, ela está mudando. Talvez a maior transformação daquilo que o André Singer, professor da USP, chamou do lulismo, com seus aspectos positivos e negativos, é talvez o fato de que nós tenhamos tido nesses últimos anos, por vários fatores, eu não gosto muito do termo, mas é um termo muito usado pelos movimentos associativos e sociais, o empoderamento generalizado em todas as classes sociais, inclusive das mais pobres. Se nós temos os mais pobres podendo acessar a internet, podendo acessar, portanto, cultura, podendo acessar o consumo com todas as contradições, né? Porque o acesso ao consumo também traz os valores do consumo, podendo acessar o emprego, e nós tivemos, nos últimos anos, 7 milhões de jovens brasileiros que acessaram a universidade. Então, tudo isso começa a colocar uma pressão nesse momento de tensionamento que mostra que a lógica do apartheid e da cisão absoluta, ela é antifuncional. Ela é antifuncional economicamente falando também, mas socialmente falando também. Quer dizer, é uma sociedade doentia. Ela vai se autoimplodir, ela precisa encontrar outros caminhos. Tá certo? Agora, evidentemente que isso enseja a obrigação de se trabalhar novos valores nessa sociedade que demoram bastante para serem inculcados, para serem, vamos dizer, enraizados, ou para realmente se generalizarem na sociedade. Por quê? Primeiro, porque nós estamos numa sociedade de consumo capitalista, cujos valores que são permanentemente difundidos pela grande mídia, pela propaganda, etc. e tal, são valores essencialmente individualistas e que confundem o sucesso com a possibilidade do ganho do status econômico, que é um status individualista e antissocial. Então, a gente precisa concorrer, vamos dizer, o empoderamento de uma ideia socializante, solidária e de rompimento de uma dicotomia entre ricos e pobres, numa sociedade que está inteiramente baseada no fortalecimento da ideia de que o rico é melhor e de que o individual é melhor. Esse é um enorme desafio, e por isso que esses valores chegam nas classes mais baixas da mesma maneira, eles vão se reproduzir. O jovem pobre vai querer o rolezinho, não é porque ele está disputando democracia e espaço social, é porque ele quer poder ir para o shopping e gastar e comprar as coisas da moda. Agora, a professora falou no caso de Singapura, em que foi feito toda uma preparação para se morar em conjunto habitacional. É muito difícil, porque essa dicotomia também aparece nessa hora. Muitas vezes eu tiro gente da favela, que na favela tem condições de vida muito mais urbanas, muito mais democráticas, muito mais comunitárias do que num conjuntinho com um apartamento de 38 metros quadrados, uma parede de 5 centímetros, né, tendo que resolver o vizinho que ronca e outro que toca funk até não sei que horas. É um aprendizado de convivência extremamente difícil. A segregação se dá dentro da favela. As pessoas mais pobres, muitas vezes, aceitam maravilhadas a solução das milhares de casinhas de cachorros enfileirados que Minha Casa Minha Vida oferece. Tudo isso são elementos que fazem parte dessa transformação e que é muito lenta. Agora, a gente tem que lembrar, e só para fazer a observação das operações urbanas, as operações urbanas são exatamente um conceito que se utiliza teoricamente da valorização e dos aspectos positivos da participação público-privada, da relação público-privada, mas que desvirtua esse conceito para fazer um instrumento que só favorece o setor privado. Eu sou completamente contrário à lógica das operações urbanas no Brasil. Mas, enfim, para terminar, eu queria dizer, existem na nossa área questões importantes. Por exemplo, o papel dos órgãos de classe. Né? Eu, pessoalmente, estou participando agora, Cazu também, da nova formulação aí do CAL. Tem o CAL, tem como é que se chama? O IAB, tem até o CRE, que fala com os engenheiros, tem os sindicatos. Os órgãos de representação de classe no Brasil ainda não assumiram a importância dessa discussão, do papel de dizer que a arquitetura e o urbanismo é uma profissão ampla, é uma profissão social e é uma profissão que precisa ampliar o seu campo de atuação para trazer todas essas transformações. Uma prova concreta disso é a Lei de Assistência Técnica, que foi aprovada em 2010, que deveria fazer com que os municípios regulassem a atividade profissional dos jovens arquitetos recém-formados, que permitiria que os jovens arquitetos trabalhassem na periferia, melhorando as habitações, ganhando da prefeitura
prefeitura para isso e que não foi regulamentado até hoje, que eu saiba definitivamente por nenhum município brasileiro. Então nós vemos que nós temos muito que avançar, e não é só avançar na mobilização política geral de cada um de nós enquanto cidadãos, que também é importante, mas é também avançar na nossa mobilização enquanto arquitetos urbanistas, naquilo que a nossa profissão tem a contribuir para se tornar de novo uma profissão relevante na transformação social do Brasil. Obrigado. Muito boa. Bom, eu queria passar a palavra para a Evanisa e depois, por fim, passar a palavra para a professora Guita para ela fazer o encerramento dessa nossa atividade de hoje. Dois pequenos comentários, né? Acho que, primeiro, essa questão do modelo, que a gente colocou, quer colocar o muro, quer reproduzir, né? Na verdade, a gente tem o tempo todo, né? O desenho, que a coisa boa, né, é aquilo feita pela elite. Então, a gente vai tentar reproduzir o que a elite faz e aquela cópia mal feita, né? A famosa cópia mal feita. Então, nós precisamos construir outros modelos que é de desenho, mas não é só de desenho arquitetônico, mas é também novos modelos de convivência, de realidades, de jeito de desenhar essa cidade, porque essa forma de fazer cidades, ela vai te empurrando para esses modelos que são cada vez mais segregadores. Então, se hoje os condomínios são a prática, né, quase que universal dos conjuntos habitacionais, né? É sim, porque também a gente não está conseguindo apresentar, não só para a população de baixa renda, a população, de modo geral, outras formas de vivência, né? E também deixar um pouco de lado algumas hipocrisias, né? Eu sou muito brava com algumas coisas, né? Por exemplo, a questão da palavra sustentabilidade, né? Aí, então, a gente agora tem nas casinhas do Minha Casa Minha Vida, as casinhas de cachorro enfileirada, com aquecimento solar, por favor. Casinhas de cachorro enfileirada, mas com aquecimento solar, que é muito legal, que pode representar uma economia na conta de luz, né? Legal. Só que aí todo o ganho ambiental que você teve, porque colocou a tal do aquecimento solar, né? Você bota o cara num ônibus a diesel para andar 30 quilômetros para chegar no trabalho. Ou seja, esse ganho ambiental foi para o saco, né? Ele não teve nenhuma relevância, né? Porque esse modelo ele não está dialogando com o coletivo das coisas. Uma outra questão é essa questão da cidade, né? Do consumir a cidade e não viver a cidade. Então, a cidade também se apresenta, né, como itens de consumo que eu quero adquirir, que eu quero usar, que eu quero poder comprar, e eu vou comprando coisas da cidade como direito privado. Então, o direito da família das torres lá que não queriam a favela do lado nem urbanizada, né? Essa história de você achar que tem direito a consumir aquele pedaço de cidade e, portanto, o outro não tem direito, a negação do direito do outro. E também daquilo que eu posso substituir por consumo privado, então eu vou abandonar o público. E isso começa, né, se é a história do carro versus o transporte coletivo, isso vai se expandindo para outras áreas da vida, para a educação privada ou pública, para a saúde privada ou pública, para a segurança privada ou pública, né, e vai indo para umas aberrações, né, de alguns condomínios que acabam dentro daqueles muros, né? A pessoa não saber mais andar na rua. Né? Crianças que não conhecem, né? Não sabem como é que se anda na rua pública, não na rua privada do condomínio. Então, esse modelo acaba deturpando a nossa própria relação com a cidade, que basta ser uma relação mesmo de negação e de eu quero afastá-lo de mim. Né? E queria falar que meus comentários falam sobre a parceria, né, de ONGs, de organizações sociais, de movimentos sociais, né, nas políticas públicas. A gente tem defendido essa forma, né, na proliferação mesmo, na construção de muitos atores, de multiplicidade de atores que possam, e sim,
atuando nessa cidade, mas sem negar a política pública. Nós não queremos substituir o Estado nas suas responsabilidades, né, na efetivação e implementação de direitos. Acho que essa é uma coisa importante, ou seja, é sim, né, necessário a ação, e ela é muito bem-vinda a ação de grupos organizados de diferentes tipos. A Habitat for Humanidade é uma parceira dos movimentos sociais, por exemplo, mas uma série de outras, né? Mas sempre no sentido, né, de fortalecer as políticas públicas, para a gente também não criar também um Estado paralelo que acaba também negando, né, a coletividade e negando a necessidade de canções de políticas. Mas é isso, queria agradecer aí a oportunidade de participar com vocês. Thank you. I want to just answer Eu some of the gostaria de questions that have been responder a asked algumas das and perguntas que foram then make feitas a small e closing. depois fazer o meu encerramento. I want to pick up on your comment that Eu the vou solutions continuar em to relação ao the que issues você that disse, que as soluções our para os countries are problemas facing cannot really come from que um an país elite enfrenta não situation. podem vir da It has to be elite. driven by Elas us. precisam And I think in ser that way, like BRIC countries, determinadas por todos. India, Brazil, Os lot países of dos new BRICS, ideas are Índia, coming. Brasil, etc., And I think we oferecem muitas are novas responsible ideias for e creating nós those somos ideas. We cannot responsabilizados mimic pela Western cocriação cities, dessas ideias. Não European or podemos nos American modelar cities and nas solutions. It has nas to be soluções our de cidades solutions. And I think to some europeias, extent etc. that is Precisam happening, ser which is, nossas very soluções. important that we E look at é muito each other importante rather than a que European, nós olhemos para nós mesmos e não para modelos americanos ou europeus. So, somebody asked me if I had had a chance Alguém to me visit perguntou some se eu of the tive a favelas oportunidade de in visitar São alguma Paulo. área pobre, And, alguma 2 years favela ago, aqui em when São my Paulo. studio worked Há here, we did that. 2 But I want to anos tell you something eu that's going to fiz isso. surprise you. Mas eu vou te dizer uma coisa que vai te The poverty here surpreender. is much gentler than A in India. pobreza aqui é The muito mais situation, the slums in suave India do que that na I have China, worked in muito mais are doce very do que much na worse. China. A situação Except nas for the issue favelas that there isn't na a Índia, crime element there. na Índia, But, desculpe, não na China, people's na homes Índia, and the level of é services is actually very a much situação harsher. dos But one thing serviços, is do que there aquela is população hope. tem acesso na Índia é realmente That muito mais people cruel. really believe that somehow Muito mais their cruel. Mas as situation is pessoas getting acreditam, better sim, que a and, situação está melhorando, and que é will possível get better. melhorar. And education is a very important A leveler educação that if your child tem has um papel gotten muito good importante. education, he will surely be able Se to break the as poverty crianças barrier têm acesso à and then take educação, the terão a family with you. oportunidade de But, romper you know, if the alguma child is barreira e expected to levarão a take the família family out consigo. of that, we are always Mas counting on social capital. sempre se And we conta don't com plan capital for that, we social. don't put Isso a não é value on algo that, so I believe that we planejado. should learn to do more of that. E precisamos aprender a fazer isso cada Somebody vez asked mais. if we had government support in the Perguntaram non-profit também work se that nós my temos organization apoio does in India. governamental And I no want to trabalho tell que a you minha that there organização are over realiza na 1 Índia. million non-profit organizations in India. Primarily because Quase the 1 government milhão is so de slow ONGs na and Índia so existem, e cumbersome and provavelmente so porque o governo é tão So lento e people algumas are das saying, soluções okay, são I tão have to get up inadequadas. and I O que have to acontece? fill in that As blank, pessoas I have to fill in that resolvem agir e preencher but esse very much espaço. like you said, the NGOs can Como develop você ideas, disse, they as can ONGs test podem them, they desenvolver can ideias, create podem pilots, but the testá-las, scaling podem up has to be the pilotar government. essas It ideias, has to mas no eventually final be taken tem que up vir by do the governo. government. And the government is by and large open to that. E o governo in está, India. sim, In muito United aberto a States, isso in na New York, Índia, the nos Estados I don't Unidos. want to say United States, Não, because New não York nos is Estados almost like a Unidos. Eu estou different falando country. de Nova York, It's que é much quase more que um país à progressive than the rest parte, of the muito United mais States. progressista do que But o in New resto do York país. also the government Mas is em very Nova open York, to o working governo with também, people. sim, é I muito don't know aberto if a you trabalhar heard com as President pessoas. Obama Não sei se speak vocês in, ouviram o discurso do presidente in Obama the UN session, na but he said sessão that da the ONU government agora, is e ele committing more disse and que o more to governo work closely está cada vez mais with the comprometido a government. trabalhar proximamente Yeah, com as because I pessoas. believe that if you look around, no government is going to be able to Se solve você all olhar ao these redor, você vai ver que You know, nenhum you governo say, é okay, capaz de maybe resolver China todos os can, problemas. Talvez but na really, China, I mean, mas China is, olha, the urban development is very rapid o desenvolvimento and very urbano na fast, China and é people muito move acelerado, as from pessoas rural vão areas to se urban transferindo areas de áreas and just put urbanas into para as housing that has rurais, been made for them. But they are creating major social mas issues that eles will estão have to criando be, grandes problemas somehow sociais solved que by civil terão que society ser or not at all. resolvidos de alguma So I forma. think in the days to come, because
Eu acredito que no futuro, por conta de sistemas econômicos melhores, você já disse que eu vou chamar de comunista, não é? Mas eu acho que esses limites serão enfrentados. A China, por exemplo, é muito menos comunista hoje. Existe um governo comunista, mas o poder do capital é visível lá. E é uma combinação de tudo isso que nós precisamos levar em consideração. Também o aparecimento do Big Data e das mídias sociais mostra que precisa haver um planejamento muito melhor do que antes. Antes, talvez por conta da limitação de algumas capacidades, havia as questões de zoneamento muito rígidas. Agora, o planejamento pode ser mais granularizado por conta do Big Data, por conta do uso desses dados todos, e as pessoas agora, quase todas, de alguma forma, têm um telefone celular. Isso pode ser usado como instrumento para o empoderamento das pessoas e para a coleta de dados. Veja, coletar dados tem que vir das pessoas. As pessoas têm que fornecer os dados e têm que atuar nisso. Perguntaram também sobre as reintegrações de posse, como isso ocorre em Nova York. Olha, não é perfeito, as coisas são difíceis, mas eu vou dar um exemplo do Japão. Em Shinjuku, uma área iria ser replanejada. Então, a Comissão de Planejamento Urbano e de Arquitetura atribuiu uma nova moradia para aquelas pessoas, e então o governo foi lá para explicar o que ia acontecer e, inclusive, ajudar as pessoas a se preparar para a mudança, a levá-los para lá. Mas isso é uma questão de mentalidade que precisa de muita maturidade. E a China, por exemplo, não tem paciência para isso. Mas, por mais que seja feito com muito cuidado, é sempre muito importante que se leve isso em consideração. Também perguntaram a respeito do papel dos recém-formados. Uma das minhas sugestões é cruzar essa fronteira, porque a arquitetura fica sempre isolada do urbanismo e os empreendedores ficam ali longe, nem ouvindo o que a gente fala e só pensando em ganhar dinheiro. Essas fronteiras precisam ser transpostas. Em Nova York, se conversou muito com os empreendedores imobiliários e muita coisa já aconteceu. Sabe aquele exemplo que eu falei da porta para os pobres? Então, agora, os construtores estão conversando com a comunidade para resolver o que fazer. E eles enxergam que está havendo uma mudança no mercado porque, olha, eles não são maus por natureza, não é assim também. E é necessário haver algumas habilidades de negociação para que também as negociações sejam feitas com mais fundamentos. Ao invés de a gente ficar dizendo que eles são os malvados, a gente passe a entender que existem questões que envolvem também os arquitetos e urbanistas. Bom, é isso que eu teria a dizer aos jovens formados. E eu gostaria também de agradecer profundamente a vocês pela oportunidade de estar aqui, conversando com vocês. Se alguém quiser a minha apresentação, ele está disponível a todos. O meu e-mail está com a professora Paula e eu estou muito interessada em continuar a dialogar com vocês. Muito obrigada. Bom, muito obrigado por todas essas contribuições. Eu acho que a gente teve um banho de realidade hoje de manhã, e nada melhor do que um banho de realidade para a gente começar uma agenda de pesquisa e de intervenção na metrópole contemporânea. Então, agradeço tanto a professora Guita, o professor João Sete Whittaker, a Ivanisa Rodrigues, mas agradeço vocês também por terem vindo usufruir desse momento de reflexão. Muito obrigado.